O deputado Eduardo Bolsonaro, ele está se movendo lá nos Estados Unidos para tentar sancionar o ministro Alexandre de Moraes aqui com base na Lei Magnitsky. Ali ele está alegando que o Alexandre de Moraes ele está violando direitos humanos, ele está desrespeitando o devido processo legal e outras coisas do tipo. E agora foi aberto um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, e em que o relator vai ser o ministro Alexandre de Moraes. Está aqui até inclusive no site do próprio Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, determinou na segunda-feira a abertura de inquérito 4995, para investigar o Eduardo Federal licenciado Eduardo Bolsonaro. A decisão atende a pedido da Procuradoria-Geral da República, que aponta possíveis crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O inquérito ele já foi aceito, mas aqui fica uma pergunta. Será que esses crimes aqui, eles realmente se enquadram no caso? Será que realmente é o caso? Como eu não sou jurista, eu não tenho formação em direito, o que eu resolvi fazer foi vir aqui no chat GPT e fazer algumas perguntas para ele. E, assim, vocês podem dizer que as perguntas foram tendenciosas e você pode simplesmente refazer o teste você mesmo do jeito que você acha que seria o mais justo, que seria o mais imparcial, tá? Eu fiz desse jeito aqui, na minha opinião, é o mais imparcial possível, tá? Mas eu quero ouvir a opinião de vocês também. Explique de forma detalhada os crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Claro, Pedro. Vamos explicar de forma detalhada, com base na legislação penal brasileira e interpretações jurídicas consolidadas, os 3 crimes mencionados. Coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funcione ou seja chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juiz arbitral. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Elementos do crime: conduta, usar violência ou grave ameaça. Finalidade: favorecer interesse próprio de terceiro, vítima, qualquer pessoa envolvida no processo, juiz, delegado, promotor, testemunha, perito, réu, vítima, etc. Tipo de processo: pode ser judicial, policial, administrativo ou arbitral. E exemplos práticos: ameaçar uma testemunha para que ela mude seu depoimento, agredir um perito para que ele altere um laudo técnico e intimidar um juiz ou promotor para obter decisão favorável. Obstrução de investigação de organização criminosa. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 12.850 de 2013, Lei das Organizações Criminosas. Texto legal: promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. E no parágrafo 1º, nas mesmas penas, incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça e investiga de infração penal que envolva organização criminosa. Pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa. Elementos do crime: impedir ou embaraçar a investigação. Objeto jurídico: apuração de crime ligado à organização criminosa. Forma de execução: pode ser física, ameaças, destruição de provas, ou indireta, ocultação de documentos, cooptação de agentes públicos, etc. Tem aqui alguns exemplos práticos. Subornar um servidor para esconder provas contra membros da organização. Vazar informações da operação policial para os investigados. Coagir testemunhas ou investigados. E o terceiro crime: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Artigo 359-L do Código Penal, inserido pela Lei nº 14.197 de 2021, que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional. Texto legal: tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena: reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Elementos do crime: o crime se consome mesmo sem êxito, basta a tentativa.
Meio, deve haver emprego de violência ou grave ameaça coletiva. E finalidade, abolir ou restringir os poderes constitucionais, como legislativo, judiciário ou executivo. E exemplos práticos: invadir prédio dos três poderes com intenção de depor autoridades democraticamente eleitas. Tentar dissolver o Congresso por meio de atos violentos. Estimular ações armadas ou violentas para romper a ordem constitucional. E aqui ele vai ter considerações finais que eu não sei se é interessante, mas está aí para vocês darem uma lida. Então agora eu venho com outra pergunta. Uma dúvida. A coação no curso do processo e a obstrução de investigação se caracterizam mesmo quando os meios usados são legais? Excelente pergunta, Pedro. A resposta envolve uma análise técnico-jurídica sutil, mas crucial. Coação no curso do processo não se caracteriza se os meios forem legais. Explicando, o tipo penal exige que a conduta seja violenta ou com grave ameaça e que essa conduta seja dirigida a alguém envolvido no processo, testemunha, juiz, promotor e etc., com o fim de favorecer interesse próprio de terceiros. Portanto, a simples utilização de meios legais, como recorrer de uma decisão, representar contra um juiz ou denunciar supostos abusos de autoridade, não configura o crime. Só haverá crime se houver violência física ou ameaça ilegal, com o intuito de interferir no processo. Exemplo: crime. Ameaçar uma testemunha dizendo: se você falar no processo eu te mato. Não é crime. Advogado orienta a testemunha a usar o direito ao silêncio ou a entrar com habeas corpus. Obstrução de investigação de organização criminosa. Pode se caracterizar mesmo com atos aparentemente legais, se houver dolo específico de embaraçar a investigação. Explicando, esse crime é mais aberto e complexo, porque o parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013 fala em, de qualquer forma, embaraçar a investigação. Ou seja, se um agente usa instrumentos legais com finalidade legítima, não há crime. Mas se o uso de meios legais for desviado de sua finalidade, chamados desvios de finalidade, com dolo de atrapalhar, pode configurar o crime. Exemplos: crime. Advogado entra com dezenas de habeas corpus infundados só para atrasar artificialmente a operação. Pode caracterizar obstrução. Legal. Advogado recorre dentro do processo, mesmo que o recurso seja negado depois. Ato lícito, sem dolo de embaraço. E aqui ele vai fazer um resumo final que não nos interessa. E agora vem a parte mais interessante do vídeo. Você conseguiu chegar até aqui? Se conseguiu, posta aí nos comentários. Agora eu venho fazer a seguinte pergunta. Dá uma olhada aí no prompt. Então analise o seguinte caso com base no que você mesmo descreveu. Alfredo é um juiz que está julgando Josenildo por supostos crimes que ainda estão em análise. Josicleide, filho do Josenildo, acredita que Alfredo está violando direitos fundamentais de Josenildo, a exemplo de ampla defesa, devido ao processo legal e julgamento em dupla instância. E com isso, vai a um outro país, que chamamos de país B, tentar convencer autoridades daquele país da sua tese, para que aquele país, de acordo com a sua legislação, aplique sanções contra Alfredo, a exemplo de proibir a empresa de seu país, ou mesmo que não seja, que tenha filiados do seu país, de ter qualquer relacionamento com Alfredo, sob pena de ser banidas do seu país. O país B ainda está analisando as alegações do Josicleide. Alfredo, em resposta, aceita a abertura de um processo contra o Josicleide, acusando de coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito com base nessas ações. Você, o ChatGPT, será o juiz que irá julgar se tal processo contra o Josicleide procede. O que você diria? Então aqui eu nem dei espaço para o ChatGPT dizer que não tem que analisar. Não. As informações são essas e você tem que fazer o julgamento com base nisso aqui. Procede, não procede? E agora vem a resposta do ChatGPT. Perfeito, Pedro. Vamos assumir o papel de juiz com rigor técnico, serenidade institucional e absoluto respeito aos direitos fundamentais,
A análise será feita de forma objetiva considerando os fatos descritos, a legislação brasileira vigente e a interpretação doutrinária e jurisprudencial dominante. Decisão. Sobre a acusação de coação no curso do processo, artigo 344 Código Penal. Improcede. Fundamentação. O tipo penal exige violência ou grave ameaça. Josicleide não usou violência nem ameaçou diretamente ninguém. O ato de buscar sanções internacionais, ainda que controverso, foi feito por meios discursivos, políticos e diplomáticos, sem coação pessoal, direta ou física contra qualquer parte no processo. Conclusão. A conduta de Josicleide não se enquadra no tipo penal, pois faltam os elementos objetivos e subjetivos do crime. Sobre a acusação de obstrução de investigação de organização criminosa, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013. Improcede. Fundamentação. Não há qualquer menção de que Josicleide estivesse envolvido ou mesmo investigado por organização criminosa. Tampouco sua conduta afetou diretamente alguma investigação penal em curso, nem a demonstração de dolo específico para embaraçar a investigação criminal. A conduta dele se deu fora do processo penal e fora do seu país. Conclusão. Não há elementos mínimos para tipificar a conduta como obstrução. Falta o nexo de causalidade, o dolo específico e até o contexto típico da Lei 12.850 de 2013. E sobre a acusação de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L do Código Penal. Improcede. Fundamentação. O crime exige o uso de violência ou grave ameaça, com o objetivo de abolir o Estado Democrático de Direito ou impedir o funcionamento de seus poderes. Josicleide não agiu com violência, tampouco fez ameaças ao Estado ou à ordem constitucional. Ele exerceu seu direito de petição perante autoridades estrangeiras, com base em críticas ao judiciário brasileiro, sem que isso se confunda com tentativa de derrubar as instituições. Importante. Crítica internacional ao funcionamento de um poder da República, mesmo que injusta ou desproporcional, não equivale a tentativas de golpe. O exercício de liberdade de expressão e petição internacional é protegido, inclusive por tratados internacionais. Conclusão. Não houve violência nem intenção de destruir o Estado de Direito. A conduta pode ser objeto de críticas políticas ou diplomáticas, mas não se enquadra como infração penal. Dispositivo, decisão final. E aqui o ChatGPT, bancando o juiz. Rejeita integralmente a denúncia contra Josicleide por ausência de justa causa, tipicidade penal e elementos mínimos de configuração dos delitos apontados. Determina o arquivamento do processo com base no artigo 395, terceiro do Código de Processo Penal, falta de justa causa para ação penal, publique-se e intime-se. Então, pelas informações que eu passei aqui no prompt, o ChatGPT ele entende que esses crimes eles simplesmente não fazem o menor sentido. Mas é claro que isso com base no prompt que eu coloquei aqui. Se você quiser, de repente, fazer o seu próprio teste, colocar informações que eu não coloquei, de repente, ficou faltando indicar para o ChatGPT que tem esse outro aspecto aqui, que se ele analisar, ele vai mudar a conclusão dele, ou aquele outro aspecto, de repente a resposta dele muda. Mas com base nisso que eu passei, esse aqui é o veredito do ChatGPT. Realmente, os crimes eles não se configuram. Não se configura coação, até porque, para você dizer que está havendo coação, o meio que está sendo usado tem que ser um meio ilegal. Você tem que falar, tem que ser ilegal. E aquele negócio, não há crime sem lei anterior que defina. Tá? É ilegal com base em que lei? Qual lei que determina que essa conduta aqui é ilegal? Tá? Eu não estou aqui defendendo ou acusando o deputado ou o ministro Alexandre de Moraes. Eu estou simplesmente fazendo perguntas aqui, até porque eu não entendo de direito, não entendo de legislação. Tudo isso que o ChatGPT falou pode ser um monte de groselhas, pode ser que tudo que ele falou aqui está errado. Então é aquele negócio, um advogado pode chegar e falar assim, não, tudo que ele falou aí não faz o menor sentido. Por isso eu quero deixar para vocês, o que vocês acham a respeito disso. E que tal você também fazer um teste? Você mesmo chegar lá no ChatGPT,
você fazer as perguntas e depois postar o prompt. Pá, como é que o chat ele respondeu. Vamos fazer isso, pessoal? Deixe aí seus comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais.